Deus te abençoe, parabéns, amém, que tempo especial de Deus para todos, para vocês que são aqui da Comunhão Cristã, para nós que de alguma forma somos abençoados pela vida, pelo ministério de vocês, e que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos, amém? Se você puder me acompanhar, eu queria ler um texto que está no Salmo 145, versículo 4, e que talvez fale desse momento e fale da expectativa de Deus, amém, para os próximos anos, através da sua vida, amém? Salmo 145, 4, está escrito assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos, amém? Quando o nosso Deus, ele se apresenta para Moisés, ele diz mais ou menos assim: muito prazer, Moisés, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essa maneira de Deus se apresentar para Moisés, revela para a gente que Deus nunca olha para a gente só. Ele olha para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos filhos, para os nossos netos, porque o nosso Deus é um Deus de geração. Deus nunca fez e nunca fará tudo com uma pessoa só. Amém? Deus quer nos unir para uma grande obra que não termina conosco. Se a obra terminasse em nós, seríamos talvez os mais infelizes. Mas, para a glória de Jesus Cristo, aquilo que Deus está fazendo conosco hoje, vai ter continuidade em muitos mais excelentes, mais preciosos que virão depois de nós. Amém? Eu meditando sobre esse tempo, sobre essa manhã, eu lembrei, talvez quem tem uma memória ainda dos anos 70, início dos anos 80, talvez lembre de uma série que ficou conhecida aqui no Brasil como a série Raízes. Alguém lembra disso, não? Série Raízes contava a história de um príncipe africano que foi escravizado, levado para os Estados Unidos. Lá ele conheceu o Evangelho. E ele sempre contava, não é, para sua família, que ele tinha saído para caçar leões e que ele foi preso. E que foi levado como escravo lá para os Estados Unidos e se deu a história. Bem, essa história Raízes, que ficou conhecida no mundo inteiro pelo livro, pela série, um dia eu assisti uma reportagem que falava como a história Raízes foi escrita, como o seu autor, que era neto daquele príncipe, o Kunta Kinte, como que aquele rapaz chegou à conclusão de que aquela história era verídica. E achei muito interessante aquilo. Ele sabia, pelas histórias do avô, que o avô ele tinha chegado nos Estados Unidos, num porto lá em Boston. Ele foi até lá, procurou documentos, levantou papéis e descobriu que era verdade. Não é? Tinha o nome lá, Kunta Kinte, que chegou num determinado ano. E ele descobriu de que local da África, que era o Níger, no norte da África, que geralmente os navios negreiros naquela época chegavam até os Estados Unidos. Pois ele gerou recursos, esperou algum tempo e conseguiu ir até a África, até Níger. E lá nos museus, nos locais de documentação, descobriu que naquela época aproximada, em que o seu avô teria chegado nos Estados Unidos, geralmente os escravos que eram capturados saíam de uma determinada região no interior do Níger. E esse rapaz vai até lá e começa a procurar de tribo em tribo, e ele chega numa determinada localidade em que não se tinha escrita. Então, a tradição daquela tribo era contada de pai para filho, de geração em geração. Numa das noites que ele esteve lá, o chefe tribal mais idoso, o maior ancião daquela tribo, começou a contar a história do seu povo. E aquele jovem, não é, começou a escutar de nomes, não é, que ele jamais tinha ouvido falar, até que aquele ancião diz que havia um príncipe que se chamava Kunta Kinte, que saiu para caçar leões e nunca mais foi visto. Pronto, a história era verdadeira. A história se fechou, ele escreveu o livro do seu avô, contou a história da sua família e ficou famoso no mundo inteiro. Bem, por que eu estou contando isso para você? Porque Deus fez a mesma coisa com a gente. Amém? Essa responsabilidade de uma geração contar para outra os feitos poderosos de Deus, ela nos trouxe até aqui o entendimento que Deus criou todas as coisas. Amém?
que Deus plantou o homem, plantou um jardim lá no Éden e colocou o homem naquele lugar. Foi pela história que chegou até nós, por pessoas que contaram para suas gerações, que descobrimos que o homem pecou contra Deus, que o nosso Deus iniciou o plano da redenção e que a primeira profecia da Bíblia foi liberada pela boca do próprio Deus, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Tudo isso foi um legado da parte de Deus. Eu acho que não tem uma pessoa aqui que não brincou de telefone sem fio quando criança, é verdade? E uma coisa que a gente sabe dessa brincadeira é que é quase impossível, ou impossível, que a história que se comece a contar aqui chegue ali no final da forma como iniciou, amém? De uma forma idônea. Você acredita que eu vejo um pouco de maldade nisso? Nessa brincadeira? Nessa brincadeira eu vejo como que algo sutil dizendo, é impossível que haja fidelidade em se contar uma determinada história que possa chegar até os nossos dias trazendo a verdade. Mas eu quero confrontar, não é, esse pensamento dúbio com uma verdade da parte de Deus. Desde que Deus criou, amém, o ser humano nessa terra, sempre houve uma linha, um ponto de contato entre as gerações que garantiu de que toda a história que Deus fez com o ser humano chegasse até nós de uma forma intacta. Amém? O primeiro homem, Adão, criado pelas mãos de Deus, com umbigo ou sem umbigo, sei lá, Deus o sabe. Amém, irmãos? Aleluia. Ele viveu tanto que foi contemporâneo do homem que mais viveu no mundo, o Matusalém. O Matusalém, o homem que mais viveu no mundo, conheceu o homem que foi feito pelas mãos do próprio Deus. O homem que conheceu a tristeza da separação, do divórcio, quando Deus expulsa o homem do Éden por causa do pecado. E esse Matusalém, que foi contemporâneo de Adão, que conheceu, amém, o pai de nós todos, esse homem viveu tanto, até conhecer as pessoas que estavam dentro da arca de Noé e que permitiram que toda a verdade de Deus chegasse até nós. Dentro da arca de Noé havia um dos filhos de Noé que se chamava Sem. E esse homem, ele tinha 98 anos de idade quando morreu Matusalém. Ele teve 98 anos de chance de escutar as histórias que o homem que mais viveu tinha sabido da boca, talvez, do próprio Adão, o homem que tinha sido feito pelas mãos de Deus. E esse Sem, diz a palavra de Deus, foi o homem mais longevo depois do dilúvio. Numa época em que as pessoas viviam no máximo 120 anos. Alguns expoentes do próprio povo de Deus viviam um pouquinho mais do que isso. Mas o Sem, depois do dilúvio, ele tinha 100 anos no dilúvio, ele viveu mais 500 anos. O Sem morreu com 600 anos, numa época que os mais velhinhos tinham lá seus 110, 115, 120. Ele era um destacado entre todas as pessoas. E o Sem viveu tanto, mas viveu tanto, que ele foi contemporâneo do Jacó. Uau! Viveu muito o Sem, 500 anos. O Sem conheceu Abraão, o Isaac, o Jacó. E esse vínculo, essa ponte entre gerações, nos garante que o Abraão, diz a tradição judaica, hoje eu estou aqui com o Fernando Fleischmann. Quem conhece fermento Fleischmann? Aleluia, é o tio avô dele, glória a Deus. Pois a tradição que chegou até nós, a história que chegou até nós, vinda dos antepassados, sempre houve um ponto de contato, nos provando que a palavra de Deus é verdade, toda a palavra de Deus é verdade. Mas, irmãos, a história contada, como lá no caso do Kunta Kinte, de geração em geração, de forma oral, é muito importante que em determinado momento ela seja escrita, ela seja gravada, para que ela possa ser compartilhada com futuras gerações de uma forma mais segura, que independa dos contadores de história, que fique manifesto por aquilo que foi escrito. Pois esse Sem, que foi contemporâneo de Abraão, os judeus acreditam ter sido ele o Melquisedeque. Melquisedeque é um título, não é um nome. Melech Tzedek, rei de justiça. Os judeus entendem que foi para ele que Abraão entregou os dízimos.
Uma pessoa destacada na sua geração, tão destacada, por ser tão longevo, num tempo de pessoas que morriam com muito menos tempo de idade. Pois para quem o pai Abraão entregaria os seus dízimos, quem representaria Jesus, não é, naquela geração corrupta e perversa? Muito bem, Abraão era pai de Isaac, tudo que recebeu de Abraão, Isaac entrega para o seu filho Jacó. O Jacó morre no Egito, não é? E todos os filhos de Jacó morreram ali também. E dos filhos de Jacó, amém? Que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, que conheceu Sem, que conheceu Matusalém, que conheceu Adão. Todos me acompanham? O filho que viveu mais tempo no Egito foi o Levi. Ele foi o mais longevo, o que demorou mais para morrer no Egito. Pois esse Levi teve 3 filhos, e o mais velho se chamava Coate. E esse Coate teve um filho que se chamava Anrão. E esse Anrão, um filho que se chamava Moisés. E esse Moisés escreveu toda a história. Sempre vai ter alguém que Deus vai levantar para registrar a história, para que essa história possa ser conhecida das futuras gerações, para que essa história possa marcar o destino de outras pessoas, porque o nosso Deus é o mesmo e Ele não muda. Amém, amados? Deus não disse assim, deixa eu ver quem que eu escolho aqui, eu vou pegar aquele lá, não. Deus fez um homem, o Moisés, colocou ele na melhor escola que tinha no mundo, que era a escola do Egito. Ele aprendeu a ser letrado na principal escola que tinha no mundo, porque ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Moisés. Esse Moisés estava na casa certa, ele era filho do Anrão, que era filho do Coate, que era filho do Levi, que era filho do Jacó, que era filho do Isaac, que era filho do Abraão, que conheceu Sem, que conheceu Matusalém, que conheceu Adão, que foi feito por Deus. Aleluia! Você pode repetir comigo, toda a palavra de Deus é verdade. Amém, irmãos? Aonde eu quero chegar com você? O Moisés, ele foi talhado por Deus para fazer marcos na vida de todos. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por ele. Amém? A Torá, o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Essa herança que temos da parte de Deus foi escrito por esse homem. E na vida de Moisés há um marco muito importante. Para mim, um dos mais importantes da humanidade. Quando Moisés, guiado por Deus, sustentado pelo poder de Deus, ele, com o braço estendido e a mão poderosa do nosso Deus, arranca o povo do Egito da casa da servidão. O Moisés agora, guiando o povo, vai até a beira do Mar Vermelho. E quando ele se sente cercado, ele invoca o nome de Deus, e sabe o que acontece? Você sabe, não é? O Mar Vermelho se abre e o povo passa, e todos os exércitos do faraó são engolidos pelo mar. Amados, até esse dia da história do ser humano, o nosso Deus nunca tinha sido adorado com música. Talvez seja surpreendente para você essa revelação. O nosso Deus foi adorado pelos patriarcas, foi adorado por Abel, foi adorado por Noé, com sacrifícios. Quando as pessoas queriam invocar o nome de Deus, adorar a Deus, eles faziam sacrifícios de sangue. O Abel foi o primeiro que fez isso. Mas com música, Deus nunca tinha sido adorado até eles cruzarem o Mar Vermelho. O Mar Vermelho fala do nosso encontro com a cruz do Calvário, fala da ressurreição de Jesus Cristo, amém? E nunca Deus quis ser adorado por pessoas até que elas fossem de verdade livres. Pois a libertação do cativeiro do Egito, amém? Deu um sinal que agora sim, o sacrifício, amém, de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor, poderia iniciar a ser dado ao nosso Deus. Pois o Moisés, irmãos, esse Moisés que escreveu toda a história, quando ele atravessa para o outro lado do Jordão, para o outro lado do Mar Vermelho, com toda a nação, e o mar se fecha e engole os exércitos de Faraó atrás dele, o Moisés compõe a primeira música para Deus de toda a história. Pela primeira vez, Deus é adorado com música composta, com música tocada, amém? Com música dançada, amém, amados? Deus inicia agora um novo tipo de relacionamento conosco. O Moisés inaugura esse tipo de adoração, pois no iPod de Deus, a primeira
é essa daí, o Cântico de Moisés, amém? Aleluia! A primeira ele nunca esquece, glória a Deus. O Cântico de Moisés é tão importante, amados, tão importante, essa primeira música, que nós vamos cantá-lo no céu. Amém? Se você já quiser se preparar, porque tem que ensaiar, não tem, pastor Gerson? Se você quiser já se preparar para aquele dia na adoração, você já começa. Você pega e já conhece a letra. É Êxodo capítulo 15, amém? Se abre lá e você já decora a letra, para a gente cantar no céu, amém? O Cântico de Moisés, nós cantaremos no céu. Onde está escrito isso? Está escrito lá em Apocalipse 15, abre aí se você puder. Apocalipse 15, eu quero ler do versículo 2 a 4. Eu quero te mostrar que essa música tão importante composta por Moisés será cantada lá no céu. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam, preste atenção agora, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Lá em Apocalipse, amém, nós vemos que no céu, diante do trono de Deus, cantaremos o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Ashira ladonai kigaoga, Ashira ladonai kigaoga, Mika moha elim Adonai, Mika moha nedar, Bakodesh nachita vechazdeha, Amzugalta, nachita vechazdeha, Amzugalta, Ashira, Ashira, Ashira. Cantai ao Eterno com poder triunfou, cantai ao Eterno com poder triunfou. Quem é como nosso Deus entre os deuses? Quem é como tu, poderoso e santo? Por tua bondade, teu povo remiste. Por tua bondade, teu povo remiste. Cantarei, cantarei, cantarei. Vai ensaiando. Essa nós vamos cantar no céu, amém, irmãos? Aleluia! Essa nós vamos cantar no céu. As crianças da nossa igreja, quando a gente vai celebrar o Pêssar, elas saem cantando e dando uma volta na igreja, como que passando pelo Mar Vermelho. E elas vão cantando essa canção. Amados, do que fala essa música? Se você ler Êxodo 15, você vai perceber que todas as grandes coisas que o nosso Deus fez para arrancar o povo do Egito da casa da servidão, o Moisés conta nessa música. Eu acho que não tem um de nós que não lembra de coisas que aprendeu na escola com música. Amém, amados? Quem é bom de português aqui? Aleluia. Eu aprendi as preposições com música. Amém? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sei, sob, sob, trás, pom, pom. Pom, pom não é preposição, tá? É só para fechar a musiquinha. Tá bom? É divino isso, amém? Nós gravamos coisas, ficam guardadas na nossa alma, as informações que são guardadas através da música. O Moisés usou esse recurso de Deus para que as grandes obras, os grandes feitos que o nosso Deus fez, libertando o povo do Egito da casa da servidão, chegasse até nós hoje de forma intacta. É um jeito, amém, de Deus ser honrado, exaltado, louvado, conhecido pelas gerações. Uma geração louvará a outra, contará a outra os feitos poderosos do nosso Deus. Todos me acompanham até aqui? E aí, é uma pergunta muito pessoal. E o cântico do Cordeiro? Se o cântico do Moisés, que cantaremos no céu, já está composto, está escrito, já podemos ler a letra, amém? E treinar para cantar no céu. E o cântico do Cordeiro?
do que falará? Do que dirá ao nosso Deus? Amados, essa maneira de Deus ser adorado através do que Ele fez pelo seu povo, é repetido, por exemplo, no Salmo 136, quando de novo, tudo que Deus fez para tirar o seu povo do Egito, da casa da servidão, amém? É exaltado ao som de Rodu Ladonai, amém? Louvai ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Ki leolam hasdo. Rodu Ladonai, ki leolam hasdo. Louvai ao Senhor, amém? Porque o seu amor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando o templo foi inaugurado em Jerusalém, as pessoas, ao som da história, ao som daquilo que Deus tinha feito para libertar o seu povo, para guardar o seu povo, para trazer até ali, as pessoas exaltavam esses feitos poderosos de Deus, dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. O que eu estou querendo trazer hoje, nessa data tão importante, nessa data festiva, é que nós temos sim, muitas razões para lembrar de tudo que nosso Deus nos tem feito. Isso precisa ser contado para as outras gerações que estão chegando, amém, amados? Porque a comunhão cristã, e quero tomar as palavras do apóstolo Arles, que diz assim, já disse isso a mim, Paulo, existem igrejas que nasceram por um propósito eterno de Deus. Amém, amados? Pois a comunhão cristã nasceu por um propósito eterno da parte de Deus. Tudo que foi vivido nesses 27 anos não faz parte do passado, porque o nosso Deus não mora no passado. Amém? O que vocês estão para viver não falam de dias difíceis ou de dias de glória. Amém, amados? Deus não está no futuro. Deus mora na eternidade. E a eternidade de Deus vai ser revelada por vocês e através de vocês nesses próximos anos. Eu queria desafiar vocês a perceber isso e entender que o cântico do Cordeiro está sendo composto. Amém, amados? Me acompanha, por favor. Se o cântico de Moisés contou tudo o que Deus fez para livrar o povo do Egito e da casa da servidão, do que falará o cântico do Cordeiro? Como Deus será exaltado através do cântico do Cordeiro, se não por tudo que Jesus tem feito para nos livrar, para transformar as nossas vidas, nos tirando do reino das trevas para o reino do seu amor. Amém, amados? Eu quero te mostrar um trecho da Bíblia, para mim, que é tão revelador. A despedida do apóstolo Paulo dos seus irmãos. A última vez que o apóstolo Paulo esteve em Jerusalém, ele nunca mais pisaria lá. Era a sua despedida. O apóstolo Paulo foi lá levar donativos, havia uma fome mundial, e ele levou donativos, e quando chegou na cidade, havia um grande burburinho. Ele foi até Tiago, irmão de Jesus, que disse para ele: Paulo, estão falando coisas horríveis de você. Estão falando que você está pregando contra a Torá, contra as pessoas circuncidarem seus próprios filhos. Isso era uma mentira. Tiago diz assim, entre nós, Atos, Tiago diz assim, entre nós existem milhares de judeus, dezenas de milhares de judeus que são crentes em Jesus e que guardam a Torá. Amém? São Shomer Torá, guardam a lei. Amém, amados? Dezenas de milhares, para mim, é no mínimo 20 mil, amém? No mínimo. Para uma cidade que quando estava cheia, devia ter 100 mil habitantes, mas fora das festas, devia ter uns 40 mil. Amados, 20, 30 mil, era se não metade, talvez até a maioria de Jerusalém. Pois nesses dias, amém, Paulo não ensinava contrário àquilo que os judeus ali viviam. Era uma mentira contra ele. Pois, seguindo um conselho de Tiago, Paulo vai até o templo, toma voto, está fazendo tudo bonitinho, se purifica, tudo segundo a lei que ele seguia. Mas mesmo assim ele é preso por judeus que tinham vindo da Ásia e estavam odiando aquilo que Deus estava fazendo por meio de Paulo, alcançando pessoas como nós, não judeus. Amém, irmãos? Pois quando Paulo foi preso, começam a batê-lo e há um tumulto tão terrível em Jerusalém, que os soldados logo vêm e o prendem, e quando prendem Paulo, ele fala em grego com os soldados. E os soldados se surpreendem porque acharam que era uma pessoa qualquer, mas era uma pessoa culta. E ele diz, eu quero falar ao meu povo. E os soldados fizeram a multidão ficar em silêncio. E quando ficaram em silêncio,
Paulo teve a sua última oportunidade. Se você soubesse que semana que vem você não estaria mais nesse mundo, qual seria a sua última pregação? O que você falaria pela última vez para as pessoas que você ama e que você quer que sejam alcançadas pelo amor de Jesus? Pois essa foi a última oportunidade de Paulo. O que ele fez nesse dia? Ele nunca mais voltaria a Jerusalém, poderia falar ao seu povo face a face. Pois Paulo, em hebraico, amém, vai fazer a sua última pregação ao seu povo. Eu queria ler com você o que Paulo prega nesse dia. Você pode me acompanhar? Está em Atos capítulo 21. E eu quero, com isso, falar sobre o Cântico do Cordeiro. A minha interpretação pessoal do Cântico do Cordeiro. Atos 21, 37. E eu vou ler todo o capítulo 22. Se você puder me acompanhar, eu acredito que é algo muito lindo, para que possamos entender o que eu creio, que o Espírito Santo me falou a respeito da comunhão cristã, a respeito da vida de cada um de vocês. Atos 21, 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na sacada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei e de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos. Repete assim comigo: terás de ser sua testemunha. Amém. Diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisto, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai,
porque eu te enviarei para longe aos não-judeus, aos gentios. Ouviram-no até esta palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ponto. Paulo de novo foi preso, o tumulto voltou, ele ficou em Cesareia 2 anos, depois vai para Roma, até o dia que foi decapitado. Nunca mais esteve com o seu povo. O que eu quero trazer para você de importante nisso? Na última oportunidade de Paulo, na sua última pregação para o seu povo, a melhor pregação que ele tinha para fazer foi aquilo que Jesus fez na vida dele. O que Jesus fez na sua vida, o que Jesus está para fazer na tua vida, será sempre a palavra mais impactante de todas que você já viu na tua história. Eu queria te desafiar a entender que uma história linda de amor tem sido escrita entre Jesus e você. E essa história tem poder de mudar muitas vidas. A Bíblia nos traz, amém, esse entendimento, essa compreensão. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus, amém, para ensinar pessoas como nós, como servir a Deus. Com muito respeito digo isso. A incontável quantidade de pessoas que estão aqui, todos, na sua maioria são não judeus, amém, amados? Tirando o Fernando, tem mais algum judeu entre nós? Nenhum. O que isso quer dizer? Amados, que aquele homem, amém, ele foi enviado para nos alcançar. Pessoas como nós, que há menos de 5 gerações atrás, ou seja, menos que 100 anos atrás, os nossos antepassados serviam a ídolos, se curvavam a ídolos e invocavam demônios, mas o amor de Deus alcançou as nossas vidas. E Deus usou aquele rabino, usou aquele homem de muito conhecimento, para que a verdade de Deus pudesse chegar até nós. Uma cultura dos céus está sendo edificada no Brasil, amém, amados? Nós estamos num conflito de gerações. E pessoas como vocês, amém, que fazem parte dessa comunhão, amém, amados? Na vida de vocês tem sido escrita uma história que precisa ser conhecida, que precisa ser multiplicada. Porque histórias como essa vão fazer com que a cultura da nossa nação vá mudando, vai sendo transformada. As gerações que estão se levantando depois de vocês, saberão que fazem parte daquilo que vocês semearam, daquilo que vocês araram, daquilo que vocês regaram, daquilo que Deus deu crescimento, amém, amados? É uma obra de Deus com as gerações, amém? Eu vi o seu testemunho, né, dizendo que estava aqui desde o início. Bendito e engrandecido é o nome de Jesus. Amados, se há pessoas aqui que estão desde o início e você chegou há poucos meses, aleluia, você faz parte. Agora os próximos capítulos começam a ser escritos por você. Vamos fazer história. Vamos fazer o nome do Senhor engrandecido nesse tempo que se chama hoje. Deus não errou com a gente. Ele tem conduzido as nossas vidas e te colocou debaixo dessa paternidade, debaixo, amém, dessa cobertura, nessa comunhão, nesse amor, porque Ele tem um propósito contigo. Bendito é o nome de Jesus. Amém, amados? Eu tenho sido um incentivador de alguns para que possam escrever. Amém? Esse negócio de escrever é de Deus, irmãos. Amém? Esse negócio de escrever e de contar o que Deus fez é de Deus. Amém? O Moisés fez isso e deu certo. Amém? O Mateus, o João fez isso. O Paulo fez isso. Eu quero desafiar você a fazer isso. Você a valorizar o que o nosso Deus tem feito através da sua vida. E com música, amém? Com a pena de cronistas ou de poetas, a gente contar para as futuras gerações o que nosso Deus tem feito no nosso tempo hoje. Um dos reformistas, dos reformadores, né, o John Hus, ele pastoreava uma igreja que chamava Bethlehem, o mesmo nome da nossa igreja. E ele falava só para analfabetos. E nas paredes da igreja lá, de Bethlehem, que John Hus pregava, as pessoas pintavam quadros. E através dessa expressão artística, as palavras de John Hus ficavam conhecidas de todos. Ele pregava num tempo em que a suntuosidade papal era confrontada com a miséria das pessoas. Então tinha quadros na parede lá daquela igreja em que o Papa suntuoso estava sendo, reverenciado com presentes, e do lado um quadro de Jesus, magrinho, feinho, lavando os pés dos seus discípulos. Aqueles quadros contavam a história daquilo que Deus falava com aquele povo naqueles dias.
Amém, amados? O que Deus tem falado com vocês, com a nossa nação nesse tempo. Amados, a nossa nação e as futuras gerações precisam saber, precisam conhecer. Bendito e engrandecido é o nome de Jesus. Eu fiquei lembrando algumas coisas, não é? E eu até anotei aqui algumas. Eu fiquei lembrando quando eu conheci o apóstolo Arles. O apóstolo Arles eu conheci no Conselho de Pastores, amém, do estado de São Paulo. Há uns 23 anos atrás, ele fazia parte daquela diretoria. E sempre que falavam nele, o presidente daquele conselho dizia assim: o Arles é pastor de igreja de rico. Ele tem que dar uma oferta grande. Toda vez na hora da oferta, então jogava para a responsabilidade dele a importância de dar uma oferta gorda. Porque o Arles é pastor de igreja de rico. Aleluia! Amém, amados? Ele dizia assim para mim depois: Paulo, cada vez que ele falava aquilo, eu tomava posse. Aleluia! Que o nosso povo é o povo mais rico da terra. Aleluia! Recebe aí, irmão. Glória a Jesus. Foi assim que eu conheci o apóstolo Arles. Pegava uma palavra indecorosa e transformava numa limonada para a glória de Jesus. Aleluia. Eu já escutei o apóstolo Arles contar, e eu amo cinema. Às vezes, tem cenas de cinema que eu chamo de cenas antológicas, que eu assisto às vezes 30, 40 vezes. Eu pego um filme inteiro e vou para aquela cena que eu amo e assisto aquilo. Poderia citar umas 40 para você agora. Mas porque eu gosto desse tipo de comunicação, eu fico imaginando ter estado presente em momentos que algumas coisas lindas aconteceram. Uma é essa, quando o apóstolo Arles disse que viu Jesus. E no dia que ele viu Jesus, comunhão cristã, ele conta que Jesus deu uma toalha para ele e disse: sirva. E aí Jesus pegou, deu um cetro na mão dele e disse: governa. Pois aquilo, não sendo membro daqui, mas me sentindo membro, amém? Aquilo que todos nós recebemos através da vida dele, é que Deus nos chamou para servir. Vamos servir bem. Amém, amados? A palavra dele para nós: prega bem, varão. Sirva bem, irmãos. Porque quem serve bem vai adquirir grande proeminência e ousadia no Evangelho de Cristo. Amém, amados? Porque Deus chamou você para governar. Bendito e engrandecido é o nome de Jesus. Amém, amados? Foi nessa igreja aqui, na sua igreja, que os primeiros apóstolos, não auto-intitulados apóstolos na nossa nação, foram reconhecidos e ungidos. Não que alguns que se auto-intitularam não sejam apóstolos, eu não vou por esse caminho. Mas foi aqui, através do apóstolo Rony Chaves, amém? Que o apóstolo Arles, a Valnice, o Mike e o Géser foram reconhecidos como apóstolos, ungidos como apóstolos, lá no ano de 2001, não foi? 2001. Amados, um momento da história da igreja estava sendo escrito ali. Eu não estava presente nessa noite, mas é como se eu estivesse. As histórias, os relatos, amém? Me fazem ver aquela cena. Ele sempre conta. Teve uma hora que eu não aguentei. O Rony Chaves batia na gente, eu fiquei em pé. Isso eu não aguento mais apanhar. Valnice, precisa fazer alguma coisa. Sabe essas histórias que eu ouvi? Alguém precisa escrever. Porque senão não saberão daqui a alguns anos o que Deus fez através da sua vida. Você faz parte do que Deus está fazendo na nossa nação. Amém, amados? E os próximos capítulos é você que vai escrever. Quando eu estava falando do Cântico do Cordeiro, não é? Eu sugeri a você algo que está no meu coração. Que se o Cântico de Moisés relatou tudo o que Deus fez para tirar o povo do Egito, o Cântico de Cordeiro há de contar diante do nosso Deus e Pai tudo o que Jesus Cristo fez pela nossa vida, transformando a nossa história. Isso quer dizer que a próxima estrofe do Cântico do Cordeiro talvez seja você que vai compor. Talvez o próximo versinho, a próxima rima, eu só sei rimar Jesus com cruz, e olhe lá. Mas, na hora que eu for contar o que Jesus fez na minha vida, vocês escutem aquele dia, amém, irmãos? Porque Ele tem feito coisas grandiosas demais na minha vida. Amém? O que você vai escrever? Amém? O que Deus tem feito na tua vida? Como você vai contar? Eu lembro, esse dia eu estava, o dia que o Mike, numa conferência, colocou alguns vasos assim na plataforma da comunhão cristã, e pegou um martelo e começou a marretar. Quem estava lá também? E Deus falou, através da vida dele, o que pode ser abalado, será abalado.
o que não pode ser abalado não será abalado, pois Deus está abalando o que é abalável. Amém? E mantendo mais firme ainda aquilo que Ele estabeleceu em Cristo. Bendito é o nome de Jesus. Uma vez numa conferência na Comunhão Cristã, eu estava sentado e ouvindo um pregador, e aquele pregador disse assim: olha, rasga a agenda da sua igreja, pastor, e durante 30 dias não faça mais nada, mas busque a presença de Deus. Eu estava vivendo um momento lá na nossa igreja difícil, eu não tinha esse relacionamento que tenho com o apóstolo Alice hoje, estava lá naquela conferência, e foi tão impactante que Deus falou comigo, que na hora que fizeram um convite para que as pessoas viessem à frente, os pastores que iam tomar aquela decisão, eu não consegui vir andando, de tanto que eu chorava, eu vim engatinhando. Eu chorei tanto aquele dia, que estourou uma veia no meu olho, eu fiquei uns 3 meses com o olho vermelho, assim, de bêbado. E naquele dia, eu entreguei o meu ministério a Jesus. E eu disse: Jesus, ou o Senhor dirige o meu ministério de verdade, ou eu não quero mais. Eu e a minha esposa entramos em concordância que o que Deus estava fazendo conosco, eu devolvia nas mãos dele, para que ele me desse uma direção clara do que ele esperava de nós. Pois reunimos a igreja no dia seguinte, e já tínhamos tomado uma decisão de entregar o ministério. Marquei uma reunião, as pessoas foram até ali, me perdoa contar essa história que começou aqui, amém? E aí naquela tarde de um domingo, reuniu toda a liderança da nossa igreja, eu contei o que eu estou contando a vocês e disse: por favor, escolham entre vocês um pastor, porque nos próximos 30 dias eu não vou fazer mais nada, mas eu vou buscar a presença de Deus até que Ele fale comigo. A gente saiu da sala, aquelas pessoas se reuniram e depois nos chamaram de novo e disseram: Paulo, nós entendemos que se Deus te chamou para uma consagração dessa, nós entendemos que foi Deus mesmo e nós queremos fazer isso com você. Marcamos então uma reunião para uma terça-feira à noite, logo em seguida, porque decidimos fazer uma ata, amém? Que contasse para as futuras gerações que naquele dia nós fizemos uma aliança com Deus. Amados, era agosto. Agosto não chove muito em São Paulo, quantos sabem disso? Amém? Naquela terça-feira à noite, íamos estabelecer aquela ata e fazer uma aliança de que durante 30 dias nos nossos cultos, nós não pregaríamos a palavra, não oraríamos por ninguém, a gente ia adorar a Deus, amém? E nós íamos ler juntos o livro de Isaías. Foi a direção que Deus nos deu. Pois a secretária, quando foi ler aquela ata, ela não podia ser ouvida. Estava com o microfone, mas começou a cair uma chuva tão forte, com raios e trovões, que era impossível ouvir aquilo que aquela mulher falava. Pois naquela hora Deus falou assim comigo: Paulo, eu assino junto com você essa aliança. A partir desse dia, quem anda comigo há muitos anos sabe dessa história. Aonde eu vou, chove. Aonde eu vou, que é uma manifestação da graça de Deus sobre a minha vida, Deus sela isso com um sinal, com chuva. Amém, amado? Choveu muito ontem, não? Sabe por quê? Porque ontem os jovens profetas, o ministério que nasceu na nossa igreja, nesses 30 dias, fez um convite para o velhinho aqui hoje. Ontem eles foram para o monte, lá no Imbu. E falou assim: apóstolo, a gente queria que você fosse com a gente. Eu vou pregar amanhã cedo. Não, apóstolo, vamos com a gente. Vai ser muito importante você estar conosco. Então vamos, vai. Chegamos no monte. Tinha parado de chover. Subimos no monte. Descemos do monte de novo. Parou. Vamos subir outra vez. Subimos. Vamos embora, vai. Não era eu, era Ele. É Ele. A Ele a honra e a glória para sempre. Amém? Amém, amados? Eu quero te dizer que Deus tem escolhido esse local para fazer coisas extraordinárias para a nossa nação. Durante muitos anos, foi o coração do apóstolo Arles e da pastora Lilian que abriram portas para os maiores pregadores dos nossos dias entrarem no Brasil. E isso foi através da sua vida que Deus fez. E o nosso Deus que fez, amém, está fazendo e fará muito mais ainda. O que vocês estão fazendo aqui para Jesus Cristo, amém, amados? Nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Precisamos discernir que cada uma dessas pessoas que está sendo amada, respeitada, trabalhada, transformada, é para Jesus Cristo, amém, que está sendo feito. Amados, há mais lições que vocês precisam ensinar às nações,
e a nossa nação brasileira. Amém? Eu vou contar a última. Estou na Comunhão Cristã e tem um amigo nosso, o apóstolo Léo, que estava vendendo umas camisetas, porque ele entendia que tinha um chamado de Deus para ir para a China. Fazia esses negócios ato profético que a gente não entende. Amém? Mas ele ia para a China. Então ele veio com 100 camisetas para vender 100 camisetas por R$10 para juntar um dinheirinho e ir para a China. Então ele pediu uma oportunidade e deram oportunidade para ele. Então, irmãos, olha, tá, eu estou querendo ir para a China e estou aqui, R$10, se puder me ajudar. O apóstolo Arles veio. Quem já viu ele bravo, não? Ele veio, tomou a camiseta da mão do Léo e disse assim, aqui ninguém vai vender camiseta por R$10 não, pode parar. Gente, que climão que deu. Ele falou assim, olha, vocês vão participar de algo que Deus está fazendo na nossa nação, através da nossa nação. Eu quero agora 100 pessoas que deem R$100 em cada camiseta para semear nesse projeto. Assim, ó. Houve uma grande transformação. Quantos podem louvar a Deus? Deu briga, porque tinha mais de 100 pessoas querendo as camisetas, amém? Aleluia. Aleluia. O que mais? Quem mais? Quando meu pai fez 60 anos, meu pai já dorme no Senhor já há um bom tempo. Quando ele fez 60 anos, eu fui e comprei um caderno desses bonitos, sabe, de papel antigo, de capa de couro. E aí escrevi algumas coisas que eu sabia da vida do meu pai. Escrevi nomes de pessoas que eu conhecia, lugares que eu sabia da história dele. E aí depois eu coloquei reticências e fiz essa pergunta. Quem mais? O que mais? E dei para ele. Quando meu pai morreu, a gente sepultou ele. E aí eu fui correndo para pegar o livro. Porque eu achei que aquilo que eu tinha dado para ele ia ter tesouros inestimáveis. E quando eu abri, a última coisa escrita eram as 3 reticências. Os 3 pontinhos. Meu pai não escreveu uma palavra. Quem acabou contando as histórias dele fui eu. Amém, amados? Eu quero te dizer que Deus nunca vai fazer tudo com uma pessoa só. Amém, amados? Por incrível que pareça, o meu pai era uma pessoa tão douto nas letras que eu me sinto envergonhado cada vez que o apóstolo Arles me apresenta dessa maneira. Não é? Porque eu não sou o que melhor escreve. Era o meu pai que fazia isso melhor. Certamente ele escreve muito melhor do que eu, muito melhor do que eu. Mas Deus chama cada um para uma coisa. Mas eu quero dizer para todos vocês, amados irmãos da comunhão cristã, o que Deus tem feito na vida de vocês tem inspirado não só a minha casa, mas a nossa nação. E por isso eu vim aqui com muita honra e alegria para abençoar a sua vida e dizer muito obrigado. Que Deus te abençoe e te use ainda mais. Que você, amém, componha com mais força ainda o cântico do Cordeiro, que naquele dia vamos entoar diante do Senhor para exaltar o seu poderoso nome. Amém, amados?